Olá a todos, espero que estejam bem. Aqui estou eu mais uma vez para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Souza e hoje neste espaço, quando os livros sussurram, vou partilhar convosco alguns excertos do livro O Mundo em que Vivi, de Ilse Loza, uma obra poderosa e que nos leva a uma reflexão profunda acerca da vida e do mundo. Antes de começar, já sabem, não posso deixar de vos pedir para, caso ainda não o tenham feito, subscreverem o canal e de partilharem os nossos sussurros, para que esses possam chegar a mais pessoas. O mundo em que vivi. O meu avô, homem alto e magro, de cara larga, ossuda e um tanto avermelhada, olhos claros e quase sempre tristes, tinha o costume de levantar as sobrancelhas espessas quando dizia alguma coisa importante. Isso fascinava-me e, por isso, me desgostava ver-lhe, por vezes, as espingas de sopa presas no bigode pendente para cada lado da boca. Não ligava com ele, sempre tão apurado, com o cabelo farto, penteado cuidadosamente. «Limpa a boca, avô», dizia eu. «Ora, ora», respondia ele, um pouco embaraçado. A avó contrastava com a figura esguia e imponente do avô. Baixa, muito baixa mesmo. Tinha a cara miúda sulcada de rugas e usava o cabelo branco rigidamente penteado para cima da cabeça, onde o juntava num puxo redondo, apertado. Preferia vestidos escuros que protegia nas lides domésticas com um avental cor de cinza. Vivíamos os três numa pequena casa com uma varanda deitada sobre a rua, coberta com vinha. Ali, a minha avó passava as tardes de verão a fazer meia ou a costurar. Aliás, as meias eram sempre pretas, infalivelmente pretas, fossem para ela própria, para o avô e para mim. Por isso eu, apesar de tão pequenina ainda, tinha de andar sempre de meias pretas. Isso arreliava-me, porque as crianças com quem convivia não usavam meias pretas e eu queria ser igual a elas. Cheguei a falar à minha avó nessa minha mágoa, mas respondeu-me: «Não digas tolices, Rose. Se as outras crianças não usam meias pretas, é porque as mães não sabem ser práticas e económicas». Duas palavras que cedo aprendi a detestar: prático e económico. O primeiro excerto que convosco partilho hoje constitui o início deste livro, no qual a narradora começa por descrever o seu avô, alguém que, como podemos facilmente perceber, tem uma grande importância na vida dela. Também é feita a descrição da avó, mas conseguimos aperceber-nos rapidamente, através desta, que os sentimentos que Rose, a narradora, tem por ambos são bem distintos. Assim sendo, identificamos marcas de descrição, um modo de representação do discurso que surge para caracterizar ou descrever, por exemplo, uma personagem, um ambiente ou um local, no uso de verbos no pretérito imperfeito indicativo, como tinha, dizia, fascinava, desgostava, ou no uso de adjetivos como alto e magro, larga, avermelhada, claros, tristes, para o avô, e baixa, miúda, branco, escuros, para a avó. Ainda no uso de advérbios de modo, como cuidadosamente, no caso do avô, e rigidamente, no da avó. E, por fim, recursos expressivos, como a dupla adjetivação alto e magro, esguia e imponente, que contribuem para uma caracterização do avô que denota respeito e admiração por parte da neta. Aliás, estes são notórios quando esta nos conta que pedia ao avô para limpar a boca, já que ter as pingas da sopa presas no bigode não ligava com ele, sempre tão apurado, penteado cuidadosamente. E, através do uso do verbo, fascinava-me, escolhido precisamente para falar do avô, de notar como o uso do determinante possessivo logo no início, quando Rose se refere ao avô, o meu avô, também acentua a proximidade que ela tem com este e reforça a distância relativamente à avó, para quem Rose já não usa o possessivo, referindo-se a esta apenas como a avó e descrevendo-a de uma forma mais distante e menos simpática. Apresentadas estas duas personagens e identificadas uma terceira, a Rose, que coincide com a nossa narradora, para além da categoria da narrativa das personagens, podemos já analisar também a categoria do narrador, a entidade que conta a história, verificando-se que este é participante, já que conta a história na primeira pessoa, o que se comprova com o uso de verbos como tinha, cheguei, de determinantes como meu, e pronomes, eu, arreliava-me.
Aliás, a este propósito, convém referir que esta é uma obra de registro autobiográfico, o que se comprova com o narrador que nos é apresentado, Rose, que conta a sua história, na primeira pessoa, revelando-nos eventos que são relevantes na sua vida e a forma como esta se sentia perante tudo o que lhe acontecia. Neste tipo de texto, para além do uso da primeira pessoa, temos também a apresentação cronológica de acontecimentos, daí a presença de palavras ou expressões que remetem para o tempo e o espaço, assim como de outras expressões que nos dão a conhecer os sentimentos e as opiniões da personagem. Podemos também avançar com as categorias da ação, que narra a história da vida de Rose e da sua família, do espaço, quando nos diz numa pequena casa, e do tempo, quando refere as tardes de verão. Neste excerto, percebemos ainda que Rose, ao falar das meias pretas, infalivelmente pretas, e note-se aqui a repetição do adjetivo pretas e o uso do advérbio de modo infalivelmente, para nos dizer que não havia hipótese de ser de outra forma, já que a avó a isso os obrigava, se sente diferente das outras crianças e quer ser apenas igual a estas, o que nos leva a pensar no fato de esta pertencer a uma família judaica, das diferenças e complicações que isto acarreta, e também como esta se sente magoada. Para além disto, ao partilhar esta mágoa com a avó, não é minimamente compreendida por ela, que se justifica com o fato de precisar de ser prática e económica. Daí a escolha da cor para as meias. É também nesta altura que Rose nos confessa que cedo aprendeu a detestar essas duas palavras, prático e económico, revelando-nos que a sua vida não vai ser fácil. Daí que diga isso. E reforço aqui a escolha do verbo detestar, para se referir às mesmas. Este indício que nos é dado por Rose é muito relevante e está relacionado com o fato de esta pertencer à família judaica numa altura complicada, o final da Primeira Guerra Mundial na Alemanha. E, por isso, como iremos descobrir ao longo da obra, ter sofrido muito. O meu pai foi um homem trabalhador e, como se dizia, sabia ganhar bem a vida, mas gastava o dinheiro com facilidade. Não tomara providências para assegurar o sustento da família no caso de morrer. Mas como havia de lhe ocorrer a ideia de que ele iria morrer tão cedo? Contudo, o avô Jacob criticou-lhe a leviandade e a irresponsabilidade por não ter feito um seguro de vida. A minha mãe não tinha profissão, nem nunca se preparara para ganhar dinheiro. A única coisa que sabia era governar a casa. Por isso, só vi uma saída: montar uma pensão. O avô concordou, mas aconselhou-nos a mudar para uma cidade maior, onde tal empreendimento teria mais êxito. Foi num ameno dia de outono que abandonamos a casa. As folhas desprendiam-se das árvores, a vinha brava tingia-se de vermelho. Cécias encostadas aos muros e por toda a parte, o cheiro a umidade. Quando o comboio se afastou, quando ficaram para trás os amigos, a cidade, o rio, as florestas, experimentei, como naquele dia em que o pai me fora buscar à aldeia, a sensação de uma profunda tristeza por aquilo que estava a abandonar e, ao mesmo tempo, de curiosidade pelas coisas novas à minha espera. Esta segunda parte, convosco partilho, começa com indicações acerca de mais personagens na nossa história. O pai de Rose, assim como com a informação de que este morrera, bem mais cedo do que o esperado, deixando a família sem forma de sustento. O que levou a críticas por parte do avô Jacob, outra personagem aqui mencionada. Convém referir que nesta parte da história, e sem querer desvendar muito, Rose já não está a viver com os avós, aos quais nos dedicamos no primeiro certo analisado. Acontecimento que, aliás, lhe causou, e ao avô também, um grande sofrimento, quando o pai de Rose apareceu para ir buscá-la. Mas, voltando a este nosso segundo excerto, a mãe de Rose, outra personagem aqui introduzida, que nunca soubera senão governar a casa, e como refere Rose, não tinha profissão e nunca se preparara para ganhar dinheiro, acha que a sua única saída é montar uma pensão. Ideia com a qual o avô Jacob concorda, mas aconselhando a que se mudem para uma cidade maior, de forma a que tenham mais possibilidades de sucesso nessa empreitada. É então que Rose nos diz que abandonaram a casa e a cidade no outono, fazendo desta forma referências ao espaço, à casa e ao tempo, um ameno dia de outono. Logo depois, somos presenteados com algo que nos surge por diversas vezes nesta obra, um verdadeiro apelo aos sentidos, o que nos ajuda, sem dúvida, a imaginar e até a visualizar melhor aquilo que descreve. Assim, é de salientar a referência às folhas que se desprendiam das árvores, à vinha brava que se tingia de vermelho e às cécias, flores de verão, que surgiam encostadas aos muros,
apelando-nos aqui ao sentido da visão, pelos aspectos e cores referidos. Para além disso, destaca-se também a menção ao cheiro da umidade que se espalhava por toda a parte, transportando-nos para o sentido do olfato. Logo depois, e através da enumeração, quando o comboio se afastou, quando ficaram para trás os amigos, a cidade, o rio, as florestas, que nos mostra as várias coisas que Rose deixa para trás por ter de se mudar de cidade, reforçando de forma mais intensa tudo o que esta tem de abandonar, temos também acesso aos sentimentos desta personagem perante o que se passa. Quando ela nos confessa, experimentei, como nesse dia em que o pai me fora buscar à aldeia, a sensação de uma profunda tristeza por aquilo que estava a abandonar e, ao mesmo tempo, de curiosidade pelas coisas novas à minha espera. Assim, dá-nos a saber que sentiu uma tristeza enorme, semelhante àquela que já sentira quando tivera que deixar o avô adorado, ao mesmo tempo que era tomada por uma grande curiosidade desencadeada por tudo aquilo que era novo e que iria encontrar, mostrando-nos aqui uma carga antitética que podem ter essas situações associadas a fins e a recomeços. Nesta obra fantástica de registro autobiográfico, temos acesso a aspectos profundos da humanidade, muitas vezes tão belos e tão doces, num contraste chocante com a realidade dura e sombria de uma família judaica no final da Primeira Guerra Mundial na Alemanha, permitindo-nos conhecer vivências e situações importantes dessa altura. Aliás, em algumas páginas deste livro, temos acesso a fotografias que ilustram certos acontecimentos. Falemos agora um pouco da autora desta obra, Ilse Loza. Nasceu a 20 de março de 1913, numa aldeia perto de Hannover, na Alemanha. Por pertencer a uma família judaica, como já aqui vos disse, foi obrigada a fugir da perseguição nazi, refugiando-se em 1934 em Portugal, no Porto, adquirindo a nacionalidade portuguesa. Colaborou em várias edições periódicas e traduziu para português vários escritores de língua alemã e para alemão vários autores portugueses. A sua obra narrativa e poética revela uma retrospectiva autobiográfica, centrada na infância e na adolescência, marcadas pela experiência pessoal do horror nazi e por ter de fugir e perder a sua pátria. As suas angústias, o sentimento de estranheza e de se sentir deslocada, seja na sua pátria natal, seja no local em que se refugiou, marcam presença de forma única nos seus escritos. A obra que aqui vos trouxe constitui o seu primeiro romance, de 1949, mas são muitas as que se destacam, como Sob Céus Estranhos, Na Quinta das Cerejeiras, com a qual recebeu o prémio Carlos Gulbenkian da literatura infantil, ou ainda Caminhos sem Destino. Faleceu no Porto em janeiro de 2006, deixando-nos uma obra marcante, reveladora de aspectos relevantes do ser humano, no seu pior e no seu melhor. Espero que tenham gostado mais este momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal, se ainda não o fizeram, e partilharem esses sussurros. Despeço-me prometendo voltar na próxima semana para mais um encontro com quem está deste lado. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.